pessoal? Estamos de volta em mais um podcast aqui do Deu Match, o podcast da Quark, em parceria nessa primeira temporada com o César e com o César School. E hoje a gente tem um assunto muito legal para a gente conversar, muito atual também, que é a inteligência artificial no recrutamento. Então a gente vai falar um pouco sobre IA para recrutamento, né? Como é que funciona. A gente tem duas pessoas aqui especialistas no assunto. A gente tem a Carol e a Paty, né? Eu vou deixar elas se apresentarem para vocês conhecerem um pouquinho mais das nossas convidadas, mas a ideia hoje é a gente desmistificar um pouquinho, né? Como utilizar a IA para o recrutamento, tanto do lado do recrutador, como do lado também, né, de quem está elaborando o currículo, de quem está tentando essa primeira oportunidade. Então, vou deixar aqui vocês se apresentarem para o nosso público, né? A ideia é que hoje seja um bate-papo super legal, super tranquilo, e quem está acompanhando a gente aí de casa, né, fiquem ligados, porque a gente tem uma série de podcasts para falar sobre recrutamento e seleção, para falar sobre match com o mercado de trabalho, e esse hoje é um podcast bem especial sobre esse assunto, né, super atual. Então, Carol, você quer começar? Massa, Thomas. Obrigada pelo convite, ao César, à Quark. Eu sou Carol Branco, sou cofundadora da Recruit AI, que é uma startup recifense, filha aqui também do ecossistema do Porto Digital, nascemos aqui. A gente já atua no mercado de trabalho brasileiro há 6 anos, né? Com inteligência artificial, a IA é de inteligência artificial, então tem uma pegada bem grande de usar a IA na inclusão de pessoas no mercado de trabalho. E eu vou contar um pouquinho mais, né, sobre isso ao longo do nosso papo. Massa. Bom, prazer imenso estar aqui, né? Faço parte do time do César, sou a Paty Lira. Atualmente estou como líder do time de capital humano, com a responsabilidade nas áreas de Talent Acquisition e de People Analytics. Estou aqui no César tem 6 anos, mas no mercado já estou aí dentro da área do HR Tech, né, que é o RH voltado para a tecnologia, há 12 anos, no mercado geral há 18, e sempre atuando com a área de recrutamento. Então, vai ser muito massa bater esse papo, até porque uma parceirona aqui, né, a gente já fez, inclusive, parceria entre a Recruit AI e o César. Fico brincando que filhos da casa, né, ou seja, sempre aqui retorna, né? do ecossistema, a gente tem aqui o carinho imenso, né, e sempre acompanhando também aí as atividades. Então, vai ser muito massa bater esse papo aqui também. E representando o César, que é esse centro de inovação, que há quase 30 anos faz parte aqui do nosso ecossistema, unindo tecnologia, educação e inovação, sempre levando aí as melhores possibilidades. Show de bola, show de bola. Uma honra estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a utilização de IA no recrutamento, seleção. Eu gosto da Recruit AI, né? Porque a gente diz que a Recruit AI usava o IA antes mesmo da IA ser esse hype, antes né? do hype, né? Antes do hype, com certeza. Já usava diante do tudo hype. aquilo era mato. Exato, exato. E aí, gente, eu queria fazer uma primeira perguntinha para vocês, tá? Primeira impressão, assim, só pra gente abrir essa conversa da gente, né? Qual foi o primeiro momento que vocês viram, assim, que de fato a inteligência artificial impactou esse momento de processo de seleção de pessoas e colocação, assim, no mercado de trabalho? Massa. Assim, a gente começou quando tudo era mato, né? Mas o que eu posso dizer é que o impacto mesmo, assim, de ver pode transformar e mudou completamente, e daqui para frente é completamente diferente, foi quando os agentes de IA começaram a atuar no recrutamento. Então, E aí, trazendo para a realidade da Recruit, os nossos agentes de IA envolvidos no recrutamento. E aí, quando eu vejo que primeira contratação de um agente de IA, de um público operacional, que isso é que é legal, porque eu acredito muito na tecnologia e na tecnologia de ponta quando ela é inclusiva. Então, a gente viu ao longo da história a coisa acontecendo, mas pessoas menos digitalizadas, menos alfabetizadas, ficavam fora, iam ficando à margem. Isso não é o que eu acredito de evolução tecnológica, nem o que a gente acredita na Recruit, nem o que o César acredita, né? Então, a gente acredita na inclusão. Então, quando eu vi um agente de IA fazendo toda uma qualificação de uma pessoa, mulher, para um cargo de açougueiro, né? Nem tinha o A entre parênteses, mas era uma mulher, colocando ela em 12 minutos em uma entrevista com o gestor e ela sendo contratada, eu falei, agora mudou. Então, para mim, essa foi a grande mudança, foi quando eu vi o potencial que pode acontecer. Óbvio que isso é aplicado também em vários cargos, né, de pessoas com mestrado, doutorado, fala inglês e tal, mas isso a gente, de alguma forma, já via vendo uma evolução. Mas a gente não estava vendo ser incluído no mercado de trabalho através de plataformas de recrutamento e seleção, um público enorme. Olha o tamanho do nosso país e olha o tamanho da base, da faixa dessas pessoas que foram ficando fora, achando super difícil se inscrever numa vaga digital, né? Então, de repente, essas pessoas estavam acostumadas a entregar um currículo físico e a gente está dizendo, não, agora é uma IA.
Eu falei, o que é isso? Então, para mim foi isso. Quando eu vi ela sendo mais inclusiva e gerando emprego, para mim foi o grande corte. Eu disse, agora a gente encontrou o caminho. É, e consegue fazer essa conexão, né, na prática mesmo, assim, né? E quando a gente percebe, por exemplo, ações onde a gente envolve um público grande, né, especialmente em processo seletivo de larga escala, onde profissionais, que não é a realidade aqui do César, na verdade, mas que dentro do ecossistema existe uma realidade, né, de precisar, por exemplo, selecionar uma quantidade de perfis mais juniores, né, de programação né, básica mesmo, e que vai dar uma escalabilidade nessa utilização, facilitando essa primeira triagem, facilitando aí o acesso àqueles perfis para dar esse match. E é legal que mais uma vez trazendo a piadinha do Aqui Tudo Era Mato, a gente inclusive, não sei se Carol lembra, a gente fez um empregaço, né? Foi um piloto, o primeiro empregaço, já utilizando o agente, né? E várias empresas voltadas aqui do ecossistema reunidas e podendo aprender na prática mesmo e inserir. Depois disso veio outras aqui no César, né? Como facilitação no Summer Job, no nosso vestibular, que antigamente era extremamente operacional, que levava uma semana. Você imagina, uma semana num processo aí, minimamente, para poder captar corpo discente para dentro da sala de aula, onde tinha uma equipe que parava várias áreas do César, não apenas voltada aí para a César School. A área de capital humano, por exemplo, parava, que é o nosso RH, né? Parava para poder apoiar a School, para poder ver currículo por currículo, analisar os vídeos que eram encaminhados, olhar o currículo, né, da grade de educação, né, de ensino daquele estudante que pleiteava entrar aqui nos cursos. E aí, mais uma vez, também a gente teve a parceria da Recrutaí para poder facilitar. Então, assim, quando ficou mais quente, foi de fato quando atingiu os nossos indicadores, de dizer assim, poxa, o que eu fazia antes com 10 dias, eu estou fazendo agora em menos de um. O que eu estava tendo dificuldade de pegar os melhores perfis para dar esse match, agora eu estou tendo uma facilidade com menos energia. Então, eu percebi que, opa, esquentou, tá vindo, né? E lógico, né? O grande boom aí quando chegou também, né? O ChatGPT, que aí, de fato, extrapolou todas as nossas expectativas, né? Em relação à reverberação disso no mercado. Show de bola. Vocês trouxeram dois exemplos aí que eu acho que uma das coisas que chama atenção é essa otimização, né? A Carol trouxe um exemplo de 12 minutos, já fez um match ali e tudo mais. E esse próximo bloco da gente, assim, de perguntas é muito voltado para isso, assim, como é que a IA interage com o currículo, com o perfil da pessoa que pode não estar no currículo, né, mas está lá na web de alguma forma, como é que ela interage e como é que ela analisa ali, né? Acho que a Carol, para trazer um pouquinho do exemplo da Recrutaí, como é que visualiza esse currículo e interage com aquela vaga para dizer, poxa, esse aqui é o match, como é que funciona um pouquinho disso por trás, né? O quanto você puder contar, né, Carol? Mas o quanto é que funciona isso por trás, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais também, caramba, eu posso moldar o meu currículo ou o meu perfil no LinkedIn ou alguma coisa do tipo dessa forma, porque eu vou estar olhando também para um algoritmozinho ali de IA, um agente de IA que vai estar lendo aquilo ali e me posicionando melhor. Perfeito. Primeiro, a gente precisa desmistificar o papel do currículo. Boa. Tá? O que é o currículo? O currículo é a sua história. Não perca o foco disso. Boa. Tá? Então, o currículo perfeito é o que conta a sua história, mostrando o seu potencial. Então, a gente escolhe como é que a gente vai contar a nossa história diante de algum cenário. Quando eu estou contando minha história para a Paty, é diferente quando eu estou contando para a Thompson, é diferente quando eu estou procurando um emprego. Então, qual é a história que eu quero contar quando eu estou em busca de um emprego? Quando eu estou em busca do meu primeiro emprego, eu quero contar o que eu estudo, eu quero contar quais são os meus interesses, eu quero contar as minhas experiências que me ensinaram ao longo da vida a trabalhar em equipe, como que eu aprendo rápido, como que eu tive iniciativa. Diferente de quando eu quero contar minha história profissional, que eu já trabalhei. Então, eu já tenho uma formação, eu já tenho experiência, eu conto onde foi, o que é que eu fazia, como era o trabalho, explica um pouco mais como era o trabalho naquele lugar e, principalmente, quais foram as tuas contribuições, quais foram os teus resultados. Então, nada mais é do que a gente contar a história, e a gente tem que contar a história da gente com orgulho quando a gente conta. Né? Então, assim, a nossa é uma folha, também isso já caiu, pronto, aí acabou com isso foi bom, não existe esse currículo de uma folha. Isso. Não existe um currículo de uma folha, não existe mentir em currículo e não existe encher linguiça. Mas se você tem história para contar, conte. Exato. Legal. Tá? Então, assim, primeiro vamos desmistificar isso.
Então, como é que a IA da Recruit AI funciona? Ela não funciona com palavra-chave. Isso é a coisa de mais de década passada. Assim, plataformas que ainda usam isso são muito atrasadas, tá? Legal. Então, não funciona com palavra-chave. A gente já é filho da NLP, que era, né, é uma tecnologia de IA simplificando para todo mundo, que entende linguagem de processamento natural, que é uma das bases das LLMs, que agora o nosso amigo ChatGPT ajuda todo mundo a entender o que é isso. Popularizou, Isso, popularizou, né? Isso. Quando tiver um podcast técnico, a gente fala tecnicamente disso. Mas a gente já é filho disso, né? Então, as LLMs, o GPT nasce em 2018, a Recruit AI nasce em 2018, 2019. Então, a gente já não usa a palavra-chave. Então, a gente consegue entender o contexto. Hoje, as vagas da Recruit AI, você nem precisa ter um currículo, inclusive. Se você não tiver um currículo, você conversa lá com o recrutador digital, a recrutadora digital, e ela vai conversar com você sobre o teor daquela vaga e, no contexto, ela vai montando quem é aquele profissional ou aquela profissional, ou qual o potencial daquele profissional, porque muita gente está procurando o primeiro emprego e tal, então a gente consegue enxergar o potencial. Então, o que eu posso dizer, eu não posso dizer como as outras funcionam e tal, mas palavras-chave não é o caminho. O caminho é você realmente conseguir passar a sua história, contextualizar quem você é e o que você conseguiu construir até ali. Né? Esse é o caminho. E aí, obviamente, que a gente vai entender isso e juntar, eu já vou passar para a Paty, com qual é o desejo do recrutador, qual é o desejo da empresa. Então, meu papel é entender a pessoa, o potencial daquela pessoa e contar esse potencial para o Talent Acquisition, o recrutador, os nomes que a gente vai criando, né? E a empresa que tem um negócio tem os seus objetivos para dar match, para ver se dá match. Então, é muito importante que a empresa, o negócio, o gestor, também saiba o que ele quer. Então, não existe IA que saiba fazer um bom match se o negócio não sabe o que ele está procurando. Vou já passar para tu aí. Perfeito, perfeito. Porque, assim, existe, e precisa ser dito, porque apesar de a gente ouvir vídeos, podcasts, palestras falando sobre, a IA não vai roubar o papel de ninguém. Vai otimizar, certo? Então, é uma ferramenta para realmente dar escalabilidade, dar velocidade, poder concatenar melhor, né, as ideias. Às vezes eu tenho uma capacidade de síntese que eu preciso ainda aprimorar, e capacidade de síntese é uma coisa primordial dentro de uma soft skill, né, que são aquelas habilidades comportamentais dentro de um processo seletivo. E aqui é o pulo do gato que Carol trouxe numa fala brilhante. O que eu quero? Primeiro, o que eu quero enquanto pessoa candidata. Então, o que eu quero demonstrar ali naquela minha história? O que eu quero contar? Sou uma pessoa que eu estou transicionando em carreira. Eu preciso contar todos os meus marcos, né? E aí, tem esse mito do currículo que vai passar de uma página. Poxa, escreve primeiro aquilo que você quer, de fato, mostrar. Eu sempre gosto quando eu vou dar aula, quando eu vou conversar com a galera, dizer assim, pô, primeiro tenha clareza daquilo que você quer realmente falar. Seja no processo seletivo, seja naquele documento que pode ser um currículo clássico impresso, pode ser um currículo digital, pode ser, de fato, várias informações que você vai estar ali e exemplificando sobre a tua história. E enquanto instituição, é muito importante também entender o que você precisa. Porque se você vai colocar, por exemplo, vou contratar diversos tipos de ferramentas que vão colocar o meu processo de recrutamento, vou tirar meus recrutadores para, inclusive, colocar a ferramenta, porque também é o outro mito que tem por trás, né? Acabou, o recrutador não tem mais papel. Eu vi um artigo muito legal, eu já sei de onde foi, mas falando que o papel do recrutador vai estar obsoleto em 2050. Era uma pergunta, que eu não sei se era 2050 ou era um pouquinho mais cedo, mas é justamente para isso. Vai substituir, porque agora não vai precisar de ter nenhum recrutador para fazer. Depende exatamente do que você necessita enquanto instituição. Né? Mais uma vez falando, se eu estiver em um local onde eu tenho um fluxo de currículo que por recrutador vai ser, sei lá, 500 por dia, talvez eu preciso realmente ver para poder colocar aquela LMS, enfim, aquele agente, para poder me dar realmente um ganho de produtividade e eu desloco aquele recrutador para fazer uma outra tipo de atividade que necessariamente eu vou estar mais no contato humano, que aí a IA não vai me fornecer. Então, de fato, uma boa pergunta, porque a gente precisa primeiro partir de passinhos atrás, de dizer o que eu quero mostrar e o que eu quero através dessas informações. E o curioso de quem está na ponta, Carol, é que a gente vê muito
clássico das palavras-chave. E palavras-chave é antes mesmo de IA, certo? Quem é recrutador do primórdio antigo, que nem tinha LinkedIn Recruiter, por exemplo, que é a parte paga, né, da ferramenta, Aham. que é uma das principais ferramentas de recrutamento que nós temos há anos, nem sei quanto tempo aí que a gente tem, sabe que sempre foi o velho jogo de você colocar as palavras-chave e fazer esse match. Então, isso é bem antigo, mas continua sendo muito prático, inclusive, sabe? E quando a gente vai para fóruns para poder conversar, a gente até surpreende, inclusive, teve recentemente o CONAR, que é o Congresso Nacional, né, de Aham. Recursos Humanos, e umas pessoas daqui do Capital Humano do César foram e ficou dizendo, nossa, a gente já faz coisas aqui que o pessoal tá colocando como sugestão, olhando simplesmente insere teu currículo nessa plataforma, eu vou inserir o que eu preciso no meu description, né, na minha Aham. descrição de vaga, pronto, deu match, é isso. Não é isso. Não é só isso. Não é só isso, Entendi. boa. Não Não é é só só isso. isso. Mas esse é um ponto grande, assim, de É. você fazer uma reflexão do que eu quero enquanto instituição e o que, enquanto pessoa, eu também posso colocar lá. Eu acho assim, né, que não só para recrutador, mas essa história de substituir, então, assim, não vai ter só recrutador. Isso aí realmente vai ter. Agora, o recrutador que sabe usar IA para otimizar o trabalho, isso vai Nossa, ter. Esse é o ponto. total. E aí é em toda a profissão. Exato. Porque tá em tudo que é lugar. Hoje a gente nem sabe, mas tá lá, né? Então, assim, é uma realidade da vida, tá no dia a dia, tá em tudo que a gente faz, né? Basicamente. Então, é um pouco disso. A gente precisa desmistificar e perder um pouco de medo. Isso. E conhecer e contribuir é a melhor coisa que a gente pode fazer. Né? Porque quando vem uma onda dessa, que a gente não tem controle nenhum, tomou conta do mundo, a melhor coisa que a gente pode fazer é se apropriar para escolher qual é a ferramenta correta, qual é a metodologia correta, quem está por trás daquilo. Porque quem cria todas essas coisas são pessoas também. Isso. Que têm seus valores, que têm suas crenças, que têm suas metas, né? Que tem. Enfim, eu concordo ou não concordo? Eu vou contratar uma ferramenta para o meu RH de alguém que eu confio ou não confio? O que está por trás ou o que não está por trás? Isso tudo reflete no resultado que você vai ter. Então, assim. Eu sempre brinco que tem variável que a gente controla, tem variável que a gente não controla. Acho que a gente não controla, a gente tem que ficar perto para entender e tentar ali, né, ver como é que a gente não é levado com a maré, mas também consegue ter alguma escolha e ter consciência daquilo. Porque senão, inevitavelmente, você vai ser levado para uma enxurrada. E aí sim você vai acabar caindo em alguma ferramenta de IA ruim e falar mal da IA. Quando no final das contas não é. Como tudo na vida, a gente tem bons caminhos e caminhos que não foram boas escolhas. Né? Então, é bem por aí. Boa, show. Bom que a gente já começou desmistificando alguns pontos. Vamos né? embora. Acho que foi muito legal essa reflexão e que a Paty também complementou não é só o candidato, né? E a ferramenta da IA. Precisa também, do lado da empresa, ter alguém adaptado a utilizar aquilo, porque senão uma descrição errada, a pessoa que não sabe o que quer, então vai acabar, né, a IA indicando e dando um resultado errado ali para aquela pessoa, né? E para a gente falar assim sobre resultados que talvez ficaram de fora, né? Tem essa perguntinha para vocês também. Vocês já viram? Já aconteceu? Já tem algum exemplo de alguma vez que vocês olharam assim, poxa, esse candidato aqui, a ferramenta não leu, mas que fazia sentido para a vaga da gente? Eu acho que essa pergunta é um pouquinho mais para a Paty, mas... Começa com a Paty aí. Teve sim. A gente utilizou uma ferramenta, uma plataforma que é bem conhecida no mercado e que estávamos testando, inclusive, a gente tinha um contrato aí de degustar X tempo e que, inclusive, a gente não foi adiante porque justamente não atendeu, vista a grande necessidade que ainda precisava fazer alguns ajustes, especialmente na parte de diversidade. E aqui eu estou falando, o ano foi mais ou menos 2020, 2021. Então, foi algo assim... Não, desculpa, 2021, 2022. Foi algo mais recente, porém ainda já tem um tempo. Porque, óbvio, quando a gente fala de tecnologia, seus saltos, né? Isso. 2022 para cá já é obsoleto, né? Exato. Mas era exatamente esse ponto, assim. É uma proposta muito pautada no... O match ideal, que aí vem o fit cultural, que é aquele nome que a gente dá para quando você agrega os valores na empresa, no que o candidato, né, demonstra através, enfim, de testes que são colocados. Na ferramenta em si, eram alguns testes que tinham questionários e também um vídeo. E aí, fazendo a junção de vídeo, questionário mais o currículo, fazendo a comparação aí do que era necessário com a descrição da vaga, dava os candidatos ideais dentro daquele banco que tinha através da inscrição em si. E aí a gente percebeu que era tinha muitos pontos de melhoria, inclusive nossos, porque quando a gente colocava uma descrição, colocava às vezes assim, uma sopa de letras inúmeras, de muitas informações, que acabava também não agregando, isso é um ponto também.
e que na hora de sintetizar as informações não chegava aquele perfil. E aí eu fico brincando que eu dou para ser uma tester, que eu fico testando assim, sabe? Testando. E aí quando eu testei, eu peguei algum currículo que não estava como candidato adequado. Mas por quê? E aí chamei o time, né, desenvolvedores, né, o pessoal, a gente acabou fazendo uma roda de conversa, né, e não pegou algumas informações que tinham lá, mas que não estavam tão, assim, saltadas, digamos assim. E entra aqui realmente a necessidade desse recrutador que sabe utilizar. Porque você tem esse ganho de fato, mas você precisa ter aquele cunho investigativo que o recrutador é de checar realmente a informação, de você poder estressar de fato aquele material que você é colocado. O grande ponto é que o candidato ele tinha uma gagueira. Então ele fazia, né? caramba. Então, na fala, ele tinha uma dificuldade de fazer aquela expressão. Mas era um dos currículos técnicos, assim, incríveis. Mas o vídeo, quando pegou, Uhum. demonstrou, se eu não me engano, não lembro agora qual foi o ponto, mas era como se fosse uma insegurança Uma característica que não era hesitação, legal, porque uma tinha hesitação. pausas. Exato, mas não era. Caramba. E aí a gente trouxe, olha, caramba, vamos eliminar essa IA, nunca mais vamos utilizar. Não, é tudo oportunidade de Isso. aprendizado. Quando a gente trabalha especialmente com metodologia ágil, a gente busca fazer o quê? Erros levam a lições aprendidas. Então, pô, demos o nosso feedback, bora, melhoria, né? E segue adiante. Mas esse, para mim, foi um dos pontos que mais gritou, assim, aos olhos, sabe? Porque quando a gente olha, e a gente estava fazendo um teste, então a gente tinha que realmente fazer essa varredura, digamos assim, nesse material, saltou pra gente aí esse ponto de atenção, sabe? Show. E você falou um ponto agora, Paty, que no vídeo demonstrou uma certa insegurança, né? Obviamente que foi de uma forma equivocada ali, né? A percepção da IA foi de uma forma equivocada, mas que outros erros, assim, que outras características que às vezes a IA pega. Então, eu mesmo não sabia que, né, num vídeo a IA poderia ver ali e trazer esse feedback de, caramba, esse candidato aqui parece um pouco inseguro para contratação. Então, quais são os outros, assim, pontos que a IA muitas vezes olha e que ela dá esse, né, esse corte no candidato, ou que ela tira ele daquela colocação ali, enfim, bota ele um pouquinho mais atrás na colocação, baseado, né, em algo que foi escrito ali, em algo que foi falado, em alguma coisa que o candidato fez, ou algum comportamento que ele demonstrou. Quais são esses pontos, assim, que você acredita, que vocês veem, na verdade, na prática de vocês, que aí ela vai moldando ali, né? Quais são essas características? Assim, tu tem que partir de um lugar de embasamento teórico. Então, a IA faz isso. A IA, ela faz algo e aplicada em recrutamento e seleção, baseada em metodologias, métodos e bilhões de dados disponíveis. Uhum. E aí parte-se muito de um lugar de quanto que você está seguro que aquele método consegue fazer. Na Recrutei, por exemplo, hoje, a gente não faz nenhuma inferência com IA sobre vídeo ou sobre imagem, Legal. ou seja lá o que for. Do mesmo jeito que eu sei que existem estudos muito fortes na psicologia, na neurociência, sobre entonação. Mas a gente também não usa. Essa é uma escolha da gente, a gente não usa, tá? A gente não usa baseado nisso. E eu não estou dizendo que tem problema em usar, Uhum. né? Mas não é esse o caminho que a gente foi, porque a gente entende no nosso olhar que ainda tem uma confiabilidade mais baixa do que você... Tem um percurso para É um percorrer, percurso né? para percorrer, né? Então, a gente entende que não é esse o caminho. E a gente se preocupa muito com essa questão de ser excludente. Então, todo o caminho que a gente usa é o caminho de que, contextual. É o caminho onde o neologismo, onde as palavras regionais não impactam. Então, se eu estou conversando com a pessoa do Rio Grande do Sul, ela vai falar baguria várias vezes ao longo do vídeo ou da conversa. E aqui a gente vai falar, menino, tal. Então, assim, se a gente for baseado nesse estilo e tudo mais, como é que fica? Bom, esse é um caminho. Tem como se corrigir. Quem faz é especialista, né? Tem responsabilidade de fazer. Mas não é esse o caminho que a gente segue. Dito isso, quando você decide inovar, fazer o que ninguém está fazendo, a gente tem que estar disposto a errar e corrigir rápido, né? Então, quando a gente começa a testar, a gente começa a mapear os potenciais erros, as coisas que podem acontecer e diminuir a chance, a probabilidade disso acontecer. E aí, o que você pode fazer é mitigar assim, nunca colocar uma crachazada, é mercado de trabalho na pessoa. Então, assim, no nosso caso, o que a gente mais vê de, poxa, eu amei essa pessoa, mas ela não estava lá como pré-selecionada.
Quando a gente vai olhar é porque a gente não parametrizou. Então, às vezes, eu descubro que eu amo aquela pessoa quando eu conheço aquela pessoa. Então, você imagina um perfil ideal, tal, pô, na minha cabeça era a Paty. Aí chegou a Ana. Aí quando eu converso com a Ana, caramba, ela tem algo que eu não tinha pensado. Isso vai bater. E aí eu volto e parametrizo. E talvez quando eu reparametrizo, tinha muitas Anas ali no banco. Isso é aprendizagem. E isso é uma coisa que a IA pode ajudar. Porque, sem dúvida nenhuma, a Paty faria muito melhor. Mas ela não tem tempo na vida de ler 100 mil currículos e conversar com 100 mil pessoas. Há tempo de fechar uma vaga. Então, é isso que pode auxiliar, tá? Então, eu vejo muito isso de erro e tem muito mito e muita coisa a gente vê na internet de, pega o currículo e olha e vê a descrição da vaga e bota no GPT e vê se dá match que ele escrever perfeito. Veja, tá todo mundo fazendo isso, inclusive. Vão ser currículos iguais. Como é que você vai se diferenciar? Inclusive, recentemente, foi muito curioso, a gente pegou 7 currículos iguais. Mas, gente, 7 currículos iguais para uma vaga de, se não me engano, acho que era Junior Software ou era uma vaga de estagiário, agora eu não me lembro, mas era uma vaga de início de carreira. E aí a gente chegou a conversar assim em conjunto, porque eram 2 recrutadores que estavam fazendo com um time técnico, e aí fez, gente. Mas assim, era igual, a fonte era igual, a base de informações proativo, comunicação, dinâmico eram iguais em termos de perfis, né, de Vinha diferencial. até com aquela linhazinha do chat GPT, né? Quando ele comprou. Você gostaria que eu revisisse o seu... Exato. Então, assim, chamou muito a atenção. Porque não é que tá errado. De jeito nenhum, eu queria dizer isso. Eu super apoio, daqui a pouco a gente fala disso. Exato, não é que tá errado. Pô, se eu sou uma pessoa que eu não tenho uma habilidade tão criativa assim, e eu sou esse tipo de pessoa. Eu não tenho uma habilidade criativa de fazer uma apresentação incrível, de fazer um material, assim, gráfico, bonito. Não é essa a minha habilidade. E tudo bem, porque todos temos habilidades que são favoráveis e desfavoráveis. E se eu uso uma ferramenta que vai, né, por exemplo, o Canva hoje tem uma quantidade massa, né, de imagens que a gente pode estar utilizando por lá, gratuitas, inclusive, eu sempre coloco isso também para as pessoas que têm também essa dificuldade, que eu posso utilizar. Eu concateno lá minhas informações, coloco o ponto principal, que é aquilo que a Carol já falou, o que você quer apresentar da tua história, e aí traz aquele documento. Mas se eu pego aquele documento e também eu replico para que todas as outras pessoas, ou então eu vejo que, sei lá, o Thompson tá utilizando, pô, eu vou usar porque assim, é certeza que vai ser meu sucesso. Pô, aí entra um ponto que você precisa também dizer, você tá contando a tua história ou tá contando a história do Thompson, sabe? Exato. Então, assim, é esse o ponto. Então, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, que é os mitos que a gente escuta, né? Pega a descrição da vaga, pega o teu currículo e pede para reescrever para aquela vaga. Veja, eu sou super a favor, acho que já a gente fala mais um pouco disso, de usar IA em processo seletivo como candidato, mas não dessa forma, né? Você também não pode ser né, assim, fantoche do negócio. Você tem análise crítica aí para pensar e tal. Seu posicionamento, né? Exatamente. E o próximo ponto da conversa da gente é exatamente esse, né? Como você utilizar a IA para melhorar o seu posicionamento ali perante o mercado de trabalho, perante as opções, né? As vagas que tem. Então, acho que a gente já pode entrar nesse assunto, assim. A gente falou aqui que a gente não deve só colocar lá e aceitar o que vem, né? A gente precisa personalizar, dar a cara da gente, mas como é que a gente pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui, engraçado não, interessante, que aconteceu agora há pouco, para todo mundo entender o potencial de uma boa IA feita para aquele propósito, que tem para vários propósitos. Um dos requisitos de uma vaga nossa lá, especificamente, era ter um inglês avançado, porque vai precisar, tá? Não é um requisito de todas as vagas da Recruiter, mas quem precisa vai estar lá. E aí o currículo da pessoa não tinha falando nada de fluência em nenhum idioma. E aí a nossa IA, nos comentários que fez para mim, que era recrutadora no caso, né, falou: essa pessoa provavelmente tem inglês por causa desse projeto. Ela não teria como ter chegado nesse resultado se ela não soubesse inglês. E aí na entrevista eu já tinha aquele input. Eu falei: você sabe inglês? A pessoa quase claro, né? Como é que eu fiz tudo isso sem saber? Né? E aí, gente, não definindo a língua, mas a gente sabe que boa parte das linguagens de programação, os processos já vem tudo aí na língua inglesa e é assim que funciona, tá? Então, para todo mundo entender o que uma boa IA, ela te dá insights, ela, né, tem qualidade de análise, porque tem bilhões de dados ali por trás, que pode te dar. Então, assim, primeiro é assim que funciona quando a gente tem uma boa IA. Ela fala de coisas que podem estar ali, que não foram ditas, que é o que é mais legal, porque todo mundo aqui já fez processo seletivo e a gente se prepara para ser a nossa melhor versão. Exatamente. Então, o papel da Paty é pegar o que não é dito. É o que está nas entrelinhas, né?
Então, a gente conseguir pegar um pouco disso do que não está dito é super importante. Então, assim, como usar a IA ao meu favor? Usa, pelo amor de Deus, tá? Porque ela não te substitui. Ela não substitui a tua história, que foi a primeira coisa mas ela pode destacar onde está o teu valor, o teu maior valor, a tua maior entrega. Então, usa. Hoje, na Recruiter, a maior parte dos processos seletivos tem um desafio, onde a gente dá um problema, e a primeira regra é obrigatório que você use IA para resolver. A gente pede. Primeiro que as pessoas iriam usar. Mas eu quero justamente ver se quando ela receber aquele resultado, ela vai ter uma capacidade crítica, analítica, de colocar o molho dela, de colocar as ideias dela. É isso que eu quero ver, porque no dia a dia eu trabalho a Recruiter aí, todo mundo tem o GPT Teams para usar. A gente paga para todo mundo, porque isso é eficiência, isso é automatização. Então, o que eu quero ver é se aquela pessoa usando o IA, se ela consegue pegar o que a ferramenta ajuda e transformar em algo massa que só um ser humano pode transformar. Então, é mais ou menos isso. Então, pega a tua história, pega o que tu queres, pega as coisas e pede para lá, para montar, como é que eu conto essa história de um jeito que me valorize, potencialize esse ponto, porque é nisso que eu sou bom e é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí pode te ajudar pra caramba. E não vai ter mais 7 iguais, eu tenho certeza. Porque a tua história não é a história do outro. Legal. E o ganho que você consegue ter, por exemplo, quando existe um processo de seletivo que é solicitado, por exemplo, algum tipo de material complementar que você encaminhe. Às vezes é um desafio, né? Um case, como é chamado, e que você precisa montar algum tipo de material para poder apresentar. A gente vive extremamente assoberbado de diversos, né, dificuldades, enfim. E às vezes a pessoa não tem um tempo dedicado que consiga, de fato, se dedicar para fazer esse material. E utiliza a IA para poder chegar naquela versão. O quanto que a gente viu para um cargo executivo aqui no César, recente, inclusive, de materiais chegando, sem um mínimo de curiosidade, foi imenso, assim. Sem um mínimo de cuidado mesmo de dizer assim, será que, pelo menos na parte de que com certeza a sugestão foi, você quer que eu crie um PPT para você poder baixar e apresentar? E aí, quando você vem, não tava diagramado. É nesse nível, assim. O nome, a pessoa tinha, sei lá, 2 N's, o nome tava com um N só. Você, pô, a pessoa errou o teu próprio nome, assim, então não deu essa checada. E você consegue perceber, porque a gente vai vendo vários e vários materiais, você consegue perceber quando realmente tem aquele molho da pessoa de fato, e quando tem aquele ponto de que a pessoa não tá nem ali. E ali fica um processo vazio. E pode ser que você tenha sido o candidato mais top da vaga. Mas aquele ponto de você não ter realmente colocado tua criticidade, tua análise crítica, teu posicionamento, o que de fato você entende do assunto, ficou vago. E aí a gente perde. Então, a pessoa que hoje está em busca, né, de uma oportunidade, seja com muito tempo no mercado, seja uma pessoa que está iniciando, uma pessoa que está transicionando, deve super utilizar as ferramentas, deve poder, com critério sempre, claro, analisar os sites que está colocando o seu currículo, que está, né, criando o seu perfil, sabendo que lá existem muitas informações também que utilizam ferramentas de IA, então entender também o que aqueles dados estão sendo, como aqueles dados estão sendo tratados, como é que vai ser também utilizado, enfim, né, como é que vai ser aquele resultado. Dá uma pesquisa também antes, né, eu sempre comento que é importante a pessoa, quando vai fazer o processo seletivo, dá aquele respiro. Eu estou realmente no momento para me dedicar àquele material, àquela pesquisa. Porque senão eu só jogo, eu só pego aquelas informações, coloco qualquer canto para poder gerar uma imagem, uma apresentação e pronto. E aí, na hora que eu vou apresentar, eu não estou ali, eu não consigo. Porque aí envolve o meu potencial humano, que ele não foi utilizado. Então, assim, é importante sim, para utilizando sempre com muito critério e com muita propriedade daquilo que você está sendo colocado, sabe? Assim, acho que o meu medo, todo mundo fala, qual é o teu medo em relação a IA? Tudo, o meu medo é o ser humano ficar preguiçoso de pensar. Esse é o meu medo. Usar sem critério. Usar sem critério, não tem análise crítica, porque o que a gente não pode perder com IA é a nossa humanidade, porque a eficiência ali tá, ali se coloca. Então, assim, esse é o meu medo, que as pessoas parem de ler, que as pessoas, né, parem de pensar, de analisar criticamente aquilo. Não tem problema nenhum, eu uso muito. Eu vou dar uma palestra, faço todo o texto, eu tenho esse hábito de escrever o que é que eu vou falar mais ou menos, e aí eu coloco lá para estruturar, para dizer o tempo que eu gasto em cada, né, me ajuda a me organizar. Pô, é incrível. Mas sou eu Mas é você. colocando o meu conteúdo e pedindo, me ajuda a potencializar ele. E não ao contrário. O que é que você diria? E eu tento, assim, isso é artificial demais. E a gente não é ser humano, né? O medo da gente acabar virando refém da ferramenta, né? Uma ferramenta que veio pra otimizar. Olha, refém eu já sou até um pouco, porque... Mas refém de uma forma ruim, de você, tipo assim, tudo...
Peraí, tudo joga lá e você acaba não tendo Eu esse acho que a gente discernimento, né? precisa ler, pô. A gente precisa analisar, a gente precisa ver se tem a gente ali e tudo mais. Já pensou assim, eu nunca tinha estudado essa história de chegar a 7 currículos iguais, assim, é assustador. É. Imagina, no final das contas, é você não ter identidade. Não. Imagina alguém tá dizendo, você não tem identidade, você é igual Só a um aceitar, estranho, você é só igual a um aceitar. estranho. A pessoa vai dizer, não. Né? Então é muito Isso. pesado. E assim, a gente entrou num ponto aqui um pouco antes sobre palavras-chave, né? As polêmicas, as palavras. polêmicas. As polêmicas, vamos levantar as polêmicas aqui. Eu queria saber a importância dessas palavras-chave, se é de fato importante, não é? Você, pô, no meu currículo, no meu LinkedIn, numa vaga que eu tô me dedicando ali, eu colocar essas palavras-chave e como utilizar isso da melhor maneira, né? Para as IAs que tem disponível no mercado, não só da Recruitaí, mas diversos outros também que tem disponível no mercado. Como é que eu utilizo, né, essa função e se vale a pena, na verdade, né? Utilizar Acho que também. Paty já usou várias ferramentas, vou deixar ela Boa. dizer como isso ajudou na história e eu falo um pouquinho da evolução da gente em relação a isso, o que é Show. que eu vejo. Eu acho, aí eu falando extremamente como a pessoa recrutadora que está olhando os perfis, utilizando qualquer tipo de ferramenta. Eu fico brincando que a fila da padaria é uma ferramenta para recrutar. A gente, especialmente, está Total. com bastante vaga, a gente está ali Total. se conectando. Isso. Então, assim, para nós aqui é importante no contexto de que eu consigo, na minha pesquisa clássica, pesquisa booleana, uma pesquisa que eu não necessariamente vou ter que usar uma ferramenta, eu consigo pegar também aquelas palavras-chave. Eu gosto bastante da ferramenta uma ferramenta que amplamente é utilizada, que é o LinkedIn, certo? E que as pessoas utilizam muito, e a inteligência por trás do LinkedIn usa muito palavras-chave. Então, não é toda empresa também que a gente consegue ver o avanço de utilizar certas ferramentas complementares. Então, enquanto pessoa candidata, eu acho que é importante, sim, fazer um estudo, e aí pode utilizar IA para isso, assim, olhando, analise o meu currículo para que você possa ver quais são os pontos-chave que eu tenho aqui através das informações, das minhas experiências, ou eu mesmo contando as minhas experiências, o que eu tenho como, sei lá, 5 pontos-chave que vão chamar a atenção. E eu coloco eles como a minha... que são as hashtags, né? Que são essas palavras-chave. Porque essa ferramenta vai ler dessa forma e eu vou conseguir chegar naquela pessoa enquanto pessoa recrutadora, com uma facilidade maior se ela não tivesse colocado. Então, de uma forma geral, a gente faz buscas, de fato, também pelas palavras-chave, porque no processo do dia a dia, elas facilitam também para poder a gente conseguir encontrar aquele candidato de uma forma mais fácil. Candidato ou material, né? Seja o que for. Aqui a gente tem o CISA, né? Que é o Centro de Pesquisas, né? Do César. E a gente lê muito paper da galera. Que não é um currículo. A gente tá falando ali, Carol, mas a Carol tava dizendo, ó, eu vou tirar o currículo, né? Essa é a orientação que a gente dá. Porque o currículo, por exemplo, para um pesquisador, não é um material. É um paper, por exemplo. Então, o ganho que também se tem através de conseguir encontrar nessas palavras-chave é realmente importante, sabe? Show. Palavras-chave funcionam como filtros, né? Isso. E aí, enfim. A gente já usou no passado, distante, tem todo esse papel. E num ambiente controlado, ela vai ter muito valor, né? Então, assim, se eu estou sendo de pesquisa, estou fazendo a pesquisa X, eu vou procurar por coisas específicas ali. Vai funcionar super. Assim como o LinkedIn, e a gente fala amplamente do LinkedIn, porque é o grande banco de talentos do Sim. mundo. Especialmente no Brasil, é muito usado, mas, de novo, em um público específico. Se a gente for em mão de obras mais operacionais, de forma assim, as pessoas não estão lá em volume. Né? Então, a gente está falando de uma parcela de um público, de uma população economicamente ativa. E não é a nossa maior parcela. Mas, tirando isso, a gente faz um cadastro preenchendo um monte de campinhos lá que a gente é direcionado para responder quando se cadastra no LinkedIn, bota nossas skills, habilidades lá em destaque e tal. E quando alguém vai buscar, ela busca exatamente aqueles campos. Então, acaba que funciona muito bem naquela busca, né? Quando a gente está falando de um processo seletivo, nem sempre a informação é tão estruturada ou tão padronizada assim. Então, não sei como vai vir a estrutura de um currículo, ou no caso, como eu falei para vocês, às vezes nem currículo tem. A pessoa quer contar a história, conversar ali, a gente vai montando a história. E aí, como é que seria se fosse palavra-chave? Só palavra-chave. Você acaba sendo excludente, porque não pega sinônimos. Você acaba, né, enfim, levando em conta algumas coisas que não deveriam entrar num contexto de uma avaliação de habilidade técnica ou comportamental que for, para a pessoa entrar ali. Então, naturalmente, num ambiente controlado, onde eu vou perguntar a Thompson se ele tem esse conhecimento,
Aí ele vai dizer sim ou não, e aí eu busco. Massa, não tem como dar errado. Não tem, porque eu já estou perguntando. Mas como eu não sei o que vai vir, né? Então, quando eu uso só filtro, eu posso ser bastante excludente. Porque aquela público ali não usa a palavra que eu estou buscando. Aí é quando começa a dar muito errado. Então, obviamente que se você lê a descrição da vaga e o seu currículo não tem sua história, não tem nada da descrição da vaga, não é palavra-chave que vai eliminar, ok? É porque você não tem os requisitos da vaga. Também não há problema nenhum em ler a descrição e se você tem um trajeto próximo àquilo, você vá priorizando ali algumas coisas e escrevendo daquela forma. Então, a análise contextual, isso é que é o legal da IA mais moderna, do que a gente usa hoje de contextual, porque você pode escrever uma coisa e a gente já interpreta todos os sinônimos que aquilo tem, né? Linguagem de programação é um exemplo legal, porque assim, surge uma nova, às vezes é muito disruptivo, é algo realmente muito novo, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é a evolução de algo que já existia. Ou de uma junção de várias coisas que já existia. Então, surgiu agora, 6 meses. Aí eu quero alguém, né, que vai ter poucas pessoas no mercado vão ter aquela experiência. Mas a IA sabe que a base daquela nova foram outras 3. Então, se eu já tenho aquelas outras 3, eu tenho 60%, 70% do caminho andado. E eu consigo dizer isso. Imagina pra gente, eu já tive na cadeira de recrutadora também. Na minha vida profissional anterior a Recrute.ai. Às vezes chegam as vagas pra gente que a gente olha e fala, Jesus, o que é isso? Né? E a gente também vai olhar. Então, quando a gente tem uma ferramenta que ajuda a gente a enxergar dessa maneira mais ampla, o potencial, é muito... Só tem a agregar, né? É um ganho muito É um ganho muito grande, é um ganho muito grande. Então, assim, eu não acho que é um pecado. Todo mundo já usou palavra-chave, porque foi assim que evoluiu as coisas. E que num ambiente controlado como o LinkedIn, agrega muito, porque eu pergunto exatamente o que eu quero saber. Mas num ambiente não estruturado, em processos seletivos que vão vir de várias formas, eu acho que está extremamente obsoleto, né? Por isso que a gente não usa. E uma outra coisa, todo dia uma nova skill surge. Por isso que a Quark está aí, né? Para capacitar. Então, se todo dia algo surge, se o currículo conta a minha história que passou, como é que eu vou contratar alguém? Porque se a minha história que passou também está ficando tecnicamente obsoleta. Porque surgem novas skills. Então, eu tenho que pegar aquilo e olhar o potencial. Tem uma vaga aí aberta no LinkedIn há um tempo que né, gerente de lixo virtual. Que, né, se você parar para pensar, a gente que está no meio da tecnologia, faz todo sentido. Porque o que a gente gera de dado hoje, que não se usa para nada e fica guardando e gastando energia para salvar tudo, qual é o skill de uma pessoa dessa? Né? Então, não tem, porque quem foi o primeiro gerente de lixo virtual? Então, é a partir disso, do que essas pessoas já fizeram antes, que podem contribuir para se descobrir o que é um gerente de lixo virtual. E assim são outros, né? bom recrutador que tem a habilidade, né, de escovar mesmo esse dado, ele vai conseguir chegar Consegue. também. Só que ele vai chegar o quê? Com quanto tempo? Uhum. E a grande maioria das nossas oportunidades, seja aqui no César, em qualquer outra empresa, ela já abre, fico brincando, que assim, o gestor abre a vaga já dizendo assim, olha, para contratar 15 dias atrás. É sempre sempre pra assim, ontem. é sempre pra ontem. E aí, uma vaga dessa, assim, que eu tenho, pô, eu não, provavelmente, se eu pesquisar esse cargo, eu não vou conseguir encontrar, mas talvez se eu conseguir encontrar pessoas que trabalharam no banco de dados, assim, eu vou começando a ir para trás, mas eu vou ter, sei lá, quantos dias? 4 dias? 3 dias? Aí vem a ferramenta e dá, em questão de minutos, essa informação. É isso que a gente fala. Não é que um não esteja bom, é que o outro consegue dar aquele up para conseguir, Exato. né, escalar. E aí eu acho assim que é muito maravilhoso, porque a gente tem um limite de processamento tudo, né? E o recrutador que usa a Recrute.ai, por exemplo, abre a vaga, a gente já fala qual é o salário médio da região para aquele teu perfil. Legal. Aí você já sabe o seu salário. Se o seu salário tá baixo, você já sabe que tenho que... Se o seu salário tá alto, você já sabe que, putz, eu posso exigir um pouco mais, que eu tô pagando acima da média. Né? Então, você vai fazendo alguns estudos. A gente já sabe a média de inscrição ali do público. Quando o requisitante, que normalmente é o gestor, requisita uma vaga, a gente já diz para ele, olha, você está pedindo um front-end, mas tem stack de back aqui. O que é que tu queres da vida? Então, isso já vai ajudando o recrutador, porque quando chega para ele, já chega mais redondo. E as pessoas fazem isso porque elas são mais ou porque não sabem. Porque no dia a dia da gente, do trabalho,
E é inerente, quando você tá no dia do trabalho, a gente sempre aprende algo novo, a gente sempre ajuda o colega, a gente sempre troca. Aí você tá descrevendo a vaga e lembra de uma pessoa que você ama, que sabe fazer um monte de coisa e você quer outra igual, né? Então é assim que acontece. Então ela pode ajudar, a ferramenta pode ajudar todo mundo envolvido no processo. E aí tem uma coisa que é muito legal, que são os vieses inconscientes, que eu tenho, você tem, todo mundo tem. Você tem, né? Então, e o que são vieses inconscientes, né? São crenças, muitas vezes, que a gente nem sabe que está executando, porque é inconsciente, que é fruto da nossa experiência e vivência de uma vida toda. Então, se toda vez que passo por uma calçada, eu escorrego e caio, nunca mais eu quero passar lá. Quando eu ver no futuro, em outro lugar, outro estado, uma calçada igual, eu vou morrer de medo de passar lá. Isso. Eu já torci o pé pisando num bueiro, abriu. Eu não piso mais em bueiro. Não tem quem me faça. Né? Sendo que eu tenho consciência disso. A maioria dos nossos vieses são inconscientes. Tá? E aí, quando a gente conta para uma ferramenta que eu busco, que eu tenho que saber programar, que eu quero um dev júnior, que eu quero que a pessoa tenha menos de 1 ano de experiência, porque a júnior a gente vai desenvolver, que a gente coloca tudo lá. E que, como comportamento, a gente quer uma pessoa júnior que aprenda rápido, né? Que tenha sinergia de trabalho, porque se a pessoa é júnior, ela precisa colaborar, se comunicar bem e aprender rápido. É isso que todo mundo quer, é um sonho. E que o júnior tenha consciência disso. Né? E a gente diz isso. E uma ferramenta mostra pra gente que essa pessoa tem, às vezes, uma pessoa que a gente nunca imaginaria olhar. Óbvio, a decisão vai ser sempre de um ser humano. Sim. Porque tem uma coisa muito boa nossa, que é chamada intuição. E ela não deve ser desprezada dentro de um processo seletivo. Mas a gente tem a possibilidade de conhecer perfis que, se a gente fosse só pelas nossas forças, a gente jamais olharia. E isso é muito legal. Porque também protege a gente dos nossos viés inconscientes, né? Então, isso é... E esse ponto dos viés inconscientes, e aí, é engraçado que a gente vai fazendo um complemento aqui de uma fala com a outra, e no final das contas, vamos dizer, vocês querem o quê, gente? Vocês estão defendendo ou não estão defendendo? Não, a gente tá fazendo aqui para instigar a reflexão. Existe também diversas críticas em algumas IAs, né, ferramentas de IA, dos viés inconscientes também. Que acaba também enviesando. Por exemplo, eu tenho uma vaga de cientista de dados. Cientista. Ela é A, é O, enfim. Vai me trazer perfis isso é muito atrasado. homens. Mas então, acontece bastante. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um recrutamento, aqui no César a gente trabalha bastante a parte de equidade. Então, a gente tem todas as nossas vagas, elas são dedicadas para todos os grupos minorizados. A gente coloca que a habilidade comportamental de um dos valores do César é comunicação. E uma pessoa que é deficiente auditiva, por exemplo, isso aconteceu, certo? A gente já testou também. A pessoa que tem uma deficiência auditiva fez um vídeo. Essa pessoa ela não foi considerada. Porque a habilidade... Ela falou em Libras. A habilidade de comunicação dela não foi dita como aquele ponto que a gente tinha colocado que deveria ter sido. É um viés também. Total. Então, isso é um ponto. Só que aí é treino. É diferente, obviamente, do viés humano, que aí é difícil. É difícil esse treino, por mais que tenha também. Como vocês já trouxeram, né? Por trás daquela inteligência artificial, tem um humano ali, uma equipe, né, de humanos ali que acaba passando um pouco, né? Esses vieses também podem ser passados. E são técnicas que foram surgindo e no seu tempo faziam sentido, né? Começa a história do português, né? O feminino, masculino ali, o A, o O no final. Que hoje já não deveria ser, né? A gente não usa, não deveria ser usada, mas acontece, como vai estar falando. E que bom que existe essa consciência dentro de quem usa, porque no final a decisão é dela. Então, assim, por exemplo, a gente não toma decisões na Recruit aí, quem toma decisão é o ser humano. A gente dá todos os insights possíveis para que existem algumas decisões que são básicas, tipo, o trabalho presencial, a pessoa diz que não tem disponibilidade para trabalhar presencial. Gente, sim, né? Obrigado por ser sincero. É um sim ou não ali, né? Tem que ser sincero mesmo, porque se não vai mudar. O trabalho de ser presencial não vai mudar. Se você disser que pode no dia, você não vai mudar. Você pode ser genial, brilhante, o que for, não vai mudar. Isso é uma política da empresa. Tem um monte de gente lá dentro que já trabalha naquele modelo. Não vai mudar, porque as pessoas estão com essa. Quando eu chegar lá, eu vou dar meu show e vão me querer de todo jeito. Vou conseguir convencer. Não é necessariamente assim. Empresas têm políticas, tem outros tantos funcionários que seguem aquela política. É injusto se você abrir exceção para um, né?
Então tem que ter um cuidado com um pouco disso. Algumas coisas são tomadas, umas decisões ali por essa questão. Mas, assim, o legal é você poder classificar. Os agentes, eu acho interessante que quando o requisito é técnico ou comportamental, que a pessoa não atendeu algum ou outro, da gente chamar o recrutador e dizer, poxa, olha aqui, vê se não dá para flexibilizar, porque pareceu ser tão boa essa pessoa. Né? A gente bota numa etapa lá de coração, olha com carinho. Né? Analisar, né? Analisa aqui, porque assim, a gente não pode tomar a decisão nem dizer que sim, nem que não, mas assim, pô, a pessoa é boa, né? Super interagiu bem. A gente tem um cliente que. Aí, não vou falar o nome, porque eu não sei nem se eu posso. Mas durante a inscrição, o que vale mesmo no processo seletivo é um roleplay de vendas. E a gente pegou as 3 maiores objeções dele, e o candidato tem que convencer a recrutadora de que ele consegue vencer é esse o grande crivo. E aí, no final das contas, o que está sendo avaliado é empatia com a resposta do agente, né? Capacidade de você convencer e o quanto que você usa termos que dentro do universo da venda deles, porque é uma venda afetiva, envolve emoção, né? Então, quanto você usa termos que acolhe ali. E não tem nada a ver se a pessoa falou da metodologia, da venda, do dado, do não sei o quê, e a gente vê respostas lindíssimas. A gente olha respostas lindíssimas e tal. Tem a ver se você usou de empatia, né? Enfim. O básico, né? O humano. Exato. Não é nem o básico, é o humano. É o humano. Legal. Porque você vai vender para outro humano, você não vai vender para um IA. Não. Né? Então, assim, é isso que pode acontecer. Mas tudo tem evolução. Né? Então, se você achar que está fazendo a melhor coisa do mundo, na próxima 1 hora, daqui a 2, alguém melhorou. E você tem que ficar ligado nos feedbacks, né? E tudo que acontece. Massa, massa. Vamos, assim, vocês trouxeram muito já sobre, acho que a maioria dos pontos que a gente tinha para serem contemplados, assim, mas eu queria fazer uma perguntinha para vocês e aí eu quero as 2 visões. Eu sei que a Recrutaí trabalha muito com esses cargos, como você disse. A maior parte da população não está no LinkedIn. É a população que trabalha, né? Não está no LinkedIn. E eu sei que a Recrutaí faz muito processo seletivo para esse pessoal, para o operacional. E o algoritmo da Recrutaí, ele já é ligado nisso, né? 220 é um dos diferenciais ali da própria empresa. E o César, eu acredito que faz muito processo seletivo para pessoas que estão no LinkedIn, para um outro público. Então eu queria que vocês me trouxessem, assim, como é o fluxo desse processo de vocês, desde a utilização da IA, então a IA da gente olha isso, aquilo, até uma dinâmica dessa, até o processo de contratação. Como é que funciona, assim, da vivência de vocês, para quem está em casa entender um pouco mais também desses 2 pontos, né? Poxa, não é porque o César faz de uma certa forma que é o carro que eu estou procurando e que é como eu devo me adequar aqui. Não, talvez o que eu esteja procurando seja algo mais voltado, né, para recrutar aí, para o que está sendo oferecido em outros tipos de ambientes. Então, assim, eu queria que vocês trouxessem como é o fluxo de contratação utilizando a IA com vocês, sabe? Eu sei que a Recrutaí não contrata também, né? Mas não tá normalmente nessa hoje em dia tá contratando não, bastante, na verdade, né? na verdade é assim. Aí eu vou deixar, porque acho que Pato vai brilhar aí na resposta, porque tem um público lá. Na verdade, o que a gente faz? A gente é bom do famoso volume hire. Show. Né? Então, quem contrata em volume? Existem empresas que contratam em volume mão de obra super técnica. Então, hoje, um cliente nosso é um dos maiores empregadores, alocadores de mão de obra de tecnologia do país. Porque ele contrata em volume pessoas de um mesmo cargo. Entende? Desenvolvedor, XPTO, não vou falar do quê, porque aí vocês vão saber. Vai ficar na cara, né? Então, também. Agora, de novo, por que a gente se deu bem, navegou, e eu morro de orgulho disso, porque faz parte do meu propósito, eu que vim da periferia e tal. Porque existe uma população gigante procurando emprego que não conseguia participar de processo seletivo nas outras plataformas que tinham até aquele momento, tá? Ou até dado momento da história, e eu espero que isso venha mudando, enfim. Então, onde tinha um mar pra gente navegar, a gente navegou, né? E aí, tem muito mais a ver. A mesma metodologia que eu uso para um super dev mega qualificado, que é uma mosca branca dentro do universo, é a mesma que eu uso para um operador de caixa.
Então, o que é tão diferente? A experiência que a gente oferece ao candidato. Aí é onde está a diferença. Esse candidato, ele tem acesso a uma forma de se inscrever, de contar a história dele, de se comunicar do jeito dele, e isso não vai prejudicar ele ou ela no processo seletivo. Então, essa experiência ultra simplificada, por exemplo, não tem um e-mail. Então, dá o teu celular. A gente vai confirmar a tua inscrição pelo número do celular. Não tem um currículo. Então, vamos conversar aqui. E aí, pede um currículo enorme para uma vaga operacional. Para quê? Pede para fazer um monte de teste que nunca vai ser usado. Para quê? Né? Então, a conversa vai em cima de onde você estudou, qual tua escolaridade, dá exemplos, né? Porque, às vezes, o termo escolaridade assusta. Sim. Né? Então, a vaga, ela pede experiência, não pede experiência. Então, assim, a gente vai exatamente no ponto que é importante para a vaga. Então, a experiência que você oferta para o candidato é o que faz a grande diferença. E aí, quando a gente fala de volume, diferente de cargos mais qualificados, que são muitos critérios para avaliar, não é porque eles são mais importantes, é porque eles têm mais critérios a serem avaliados e, naturalmente, se demora mais tempo e mais pessoas estão envolvidas. Complexidade, né? A complexidade, ela é maior. Mas, assim, o mercado de trabalho, ele mudou muito. Então, para mim, o sucesso em processo seletivo passa muito por você entender o momento, o cenário do mercado de trabalho e a boa experiência ao candidato. Muito mais do que o que está dentro de casa. O que está dentro de casa a gente resolve. É o que está do lado de fora. Então, hoje a gente tem uma taxa de desemprego, ainda bem, caindo no Brasil, caindo muito no público operacional. Legal. Quando a gente fala em Sudeste, a gente tem estados com taxa de desemprego de 4% e capitais com 2%. É pleno emprego. Caramba. Isso é muito Verdade. Maravilhoso, massa, né? Que chegue no Nordeste essas taxas Exato. também. Que o Nordeste ainda lidera a taxa de desemprego maior, tá? Incluindo com pessoas com deficiência. Incluindo pessoas com deficiência. De operacional a... Exatamente. Então, assim, isso muda o jogo. Então, qual é o ápice? O ápice do interesse do candidato por uma vaga, por uma oportunidade de trabalho. Quando ele está se inscrevendo. É naquele momento. Então, se eu consigo oferecer uma boa experiência, e se naquele momento ele já sai dali com a entrevista marcada, que é o que a gente faz, a chance de você contratar essa pessoa é de 2 vezes maior. Então, é isso que eu vejo de diferença para os processos de, né, enfim. Se eu fosse falar de processo técnico, aí ela é muito mais precisa, inclusive, porque eu tenho muito mais requisitos. Né? Muito mais requisitos. Quantas vezes é primeiro emprego? Como é que eu escolho o primeiro emprego? Pelo comportamental. Então, são outras variáveis. Então, eu acredito que a gente se deu muito bem, se apaixonou, se diz, né? O propósito da Recruiter está lá na parede, é transformando o mundo a cada contratação. Legal. Então, a gente acredita muito que a gente está sendo uma das principais ferramentas de inserção de pessoas com baixa educação digital a encontrarem seus empregos através do mundo digital. E isso a gente se orgulha muito, né? E tem investido bastante. Mas é a mesma metodologia que eu usaria para o César. Agora, os inputs que o César iria dar é completamente diferente em um serviços gerais, enfim, porque é mais simples de requisito e mais complexo comportamental, muitas vezes, acredite. Porque a gente precisa olhar outras coisas, né? E é aqui que entra a diferença da aplicabilidade de processos mesmo. O recrutamento hoje do César, ele utiliza IA para poder aprimorar processos. Processos para poder me dar, por exemplo, uma melhor descrição, para poder eu conseguir, quando eu preciso de uma escalabilidade em vagas que vão ser, por exemplo, vagas de estágio, que eu tenho uma quantidade de inserções maior, né, no meu funil de início de recrutamento mesmo, mas para processos mesmo, e não para captação na ponta. Por quê? Porque o nosso tipo de recrutamento, ele é de alta complexidade. O nosso tipo de recrutamento, 95%, isso é um dado concreto, certo? É voltado para pessoas que não estão querendo sair dos seus lugares. Então, eu não tenho, por exemplo, uma busca desse profissional ativamente nas minhas oportunidades divulgadas do César.
Eu tenho o inverso. Eu tenho headhunters buscando aqueles perfis, que são aqueles recrutadores com um nível mais qualificado, no sentido de captar realmente, né? A gente chama de hunting, né? É caçar. Então, é aquele profissional que vai buscar, por isso que eu fiquei brincando que a fila de pão é uma possibilidade dos meus recrutadores buscarem aqui no César pessoas para virem trabalhar. O LinkedIn é uma oportunidade, é uma ferramenta amplamente utilizada, porque esses profissionais, de fato, estão lá, mas existe, inclusive, uma tendência, especialmente da geração Z, que são, né, pessoas mais novas, de não estarem no LinkedIn, porque não fornece. O LinkedIn acaba que é uma grande rede de integração, né, de networking, mas que não está utilizando, né, o seu potencial. Tanto que, eu não lembro agora a porcentagem, mas a grande totalidade do LinkedIn hoje é para formação, nem é para recrutamento. Porque justamente a baixa foi grande nesse sentido. Então, a galera tá GitHub, no Reddit, por exemplo. Veja, Reddit. A gente faz captação no Reddit. A gente tem recrutadores que estão lá, olhando o que a galera tá falando em threads sobre coisas que os devs erram. E aí a gente tá lá olhando, esse dev que tá falando sobre isso, não sei o quê. Eu pego aquele perfil, procuro aquela pessoa no LinkedIn, no GitHub, em qualquer canto, tento contato com ela. Eu fiquei semanas... quando a gente tinha o Medium, sabe? Aquele blog, né? Tecnológico. Aquele blog. Aquela época. De 3 anos atrás. Então, eu fiquei semanas interagindo com uma pessoa que fez uma publicação massa e que eu queria naquele artigo, eu vi que naquele artigo tinha informações que eram pertinentes ao propósito daquela vaga que eu estava fazendo para o meu cliente e que eu consegui conectar com aquela pessoa no Twitter para depois conseguir convencê-la para participar de um processo seletivo no César. Então, você veja que é muito específico. Então, e vejam bem, ainda, viu, Dea Queiroz, que é minha diretora, não estamos utilizando IA para o nosso tipo de recrutamento, porque a gente ainda não encontrou essa possibilidade que, lógico, eu tenho ganhos e tenho perdas. Eu tenho um processo que ele é voltado muito mais por uma qualidade no sentido de minúcia do que eu preciso daquele candidato, daquela pessoa candidata, do que necessariamente eu consigo ter, por exemplo, buscando pessoas que não têm acesso, facilitando esse contato. Lógico, quando eu preciso de vagas que facilitam esse contato, é interessantíssimo utilizar a ferramenta. Sabe um ponto que a gente precisa muito? Eu até aqui fazendo... Esquecendo do podcast, aqui colocando a possibilidade, né, de negócio. Vou vestir minha camisa vendedora aqui. Aqui no César, a gente trabalha também... Eu vou chamar de recrutamento interno porque fica mais fácil o entendimento. Boa. Mas nós trabalhamos algo chamado movimentação interna. O Thomson está alocado hoje, né? Ele foi contratado para trabalhar como um engenheiro da área de Native, que é uma tecnologia específica, né? De serviços nativos, para 1 ano. Depois desse 1 ano, a iniciativa daquele projeto dele encerra-se e ele está disponível para outras alocações dentro do César. Não é que a gente contrate para poder encerrar, não. Eu vou pegar o Thomson, o perfil dele, e tudo que ele aprendeu nesse 1 ano também no César, né, somando com as atividades que ele já conhecia, e eu quero colocar ele para outras oportunidades. Pronto. O meu time de recrutamento também é responsável por fazer esse recrutamento interno. Que o Thomson pode ativamente se candidatar, ou eu, que é a grande maioria que a gente faz, mapeio possibilidades para ele dentro do conhecimento que ele tem. Hoje, a gente tem uma grande necessidade de utilizar a IA para isso. E esse é um ponto extremamente importante, porque o colaborador já está lá, né? Então, se ele não for alocado em outra coisa, ele já está lá, ali. Ele está utilizando... Né? Todo mundo perde. Ele está utilizando a minha ferramenta de educação corporativa que eu tenho interna, ele está fazendo diversos cursos, ele está se especializando. É dentro de casa que eu consigo aquelas maiores vagas, porque a nossa grande quantidade de vagas, elas são para públicos pleno mais. Eu tô até forçando um pouquinho, porque na verdade é bem sênior mais mesmo. Então, as vagas especialistas que eu utilizo, eu tenho dentro de casa. E hoje eu tenho dificuldade de poder captar esse perfil. Porque aquele perfil daquela pessoa, do Thomson, por exemplo, que eu estou utilizando o exemplo, ele entrou no César há 1 ano. A probabilidade de ele ter atualizado o LinkedIn dele é quase que nula. Porque eu não vou ter uma atualização daquela informação. Então, eu não vou conseguir encontrar mais isso. Então, a gente tem estudado, dentro de casa mesmo, como que a gente consegue aplicar IA para isso. E é o melhor caminho, né? Porque todo mundo perde, né? Tá dentro de casa, já tá treinado, já ama a cultura, você já ama a pessoa, porque senão ela não tá mais ali. Né? Não tá alocado em nada. Aí, assim, não é que a gente ia, tem um César, empresa de vanguarda, 30 anos de inovação, não utiliza IA no processo de recrutamento deles. Não, nesse momento não. Porque o nosso estilo de recrutamento, ele é
diferente do Super modelo que hoje se especializado. aplica, porque é um recrutamento que a gente vai realmente, e até que houve, inclusive, o retorno de várias pessoas candidatas, de que quando vem um agente para poder, o Cezinha, a IA ou Cezinha, falando com essa pessoa, a pessoa diz, É. não Lá, quero lá na falar. Recrutei, a gente tem uma funcionalidade dentro da plataforma que se chama sugestão daí. Então, quando você abre a vaga com os requisitos, a própria IA varre o banco todo e já sugere as pessoas que dá match com aquela vaga. Legal. Que é isso que ela falou, mas depende de uma ação humana, que é manter Isso. atualizado Isso. o CV. Ou ir lá dizer que você tem interesse. Uhum. Né? Então, sempre vai precisar disso. Né? Então, Isso, realmente, são cenários bem diferentes. Legal, gente. Quando a conversa tá boa, ela passa rápido. Meu Deus. Né? E assim, tá ótimo aqui o papo da gente. Mas eu vou pra dinâmicazinha final, que é um bate-bola, tá? É aquele momento bate-bola entre a gente aqui, que é o seguinte. Eu vou falar alguns exemplos de situações, de currículos, e vocês vão me dizer se a IA é positiva com isso, se é negativa, se ela lê aquilo ali como uma coisa boa, se não lê Boa. como uma coisa Vamos boa. lá. Só pra gente, né, trazer um pouquinho dessa visão aí pro pessoal de casa também, tá? Um currículo que é cheio de gráficos, ícones e design pesado. Depende da vaga. Depende, acho que né? quer dizer. Depende da vaga. Mas assim, usando IA, né? A gente tá no Isso, contexto da IA, isso. usando IA, né? De novo, uma das primeiras coisas que eu falei foi faça um currículo bom para um ser humano entender, né? Então, assim, quem olhar vai entender, né? Se não arrisca, porque talvez tu tenha 30 segundos ali para ser analisado. Então, depende. A maioria das vagas não vai precisar de algo assim. Uhum. A maioria esmagadora. E aí, quando a gente fala de layout, quando a gente fala de gráfico, quando a gente fala de design, né? Enfim, você corre o risco de entrar numa coisa que não é binária, que é assim, eu não acho bonito esse layout. Eu sei que tá bem feito, mas eu não acho bonito. Então, cuidado. Coloca lá o que vai te favorecer. Então, se você é um designer, você precisa botar o link do teu portfólio, Isso. né? É um lugar onde a gente possa te conhecer mais amplamente, enfim, né? Tem projetos de arquitetura que eu acho lindo, tem uns que eu sei que são muito bons, mas que não é meu gosto. Isso. E aí você vai ficar arriscando. Então, eu acho melhor você trabalhar com a linguagem universal, que é o idioma. Não, e o papel de recrutador aqui, né? Falando agora, a gente consegue ver classicamente quem pegou simplesmente um modelo que tá no hype, cheio de gráficos, cheio de ícones. Só que quando vai para uma entrevista, não dá realmente aquela liga. Parece que de fato alguém fez e não combina com aquela personalidade. Uma hora vai pegar, né? Então, toma esse cuidado, né? Se realmente não for pedido, que eu acho que é um ponto também muito importante. Muitas pessoas acabam colocando informações até demais, diante do que nem tá sendo necessário. Show. Aí, e uma coisa assim, importante que eu já vi muito, e que eu não acho que atrapalhe em nada na IA, mas assim, se eu tô no primeiro emprego, nas primeiras experiências, eu quero deixar o currículo mais bonito, e mais bonito não significa mais conteúdo. Então, assim, não gasta tempo com isso. Esse tempo aí vai fazendo um curso online, vai fazendo outras coisas aí pra encher ali de conteúdo. Conteúdo. Boa. E descrição genérica, tipo profissional proativo, comunicativo, organizado. Um dos 7 currículos ali. Um não, né? Os 7 currículos. Vai, começa a bater. Nossa, eu acho que isso inclusive, isso é para além, né, da aplicabilidade da IA, né? Se aproprie do que você tem de grande diferencial do teu perfil. Eu acabei de dizer, eu disse há pouco tempo, eu não sou uma pessoa criativa no sentido gráfico, mas eu sou uma pessoa que sou bem relacionável. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma adaptabilidade muito alta. Por que eu não devo colocar, então, adaptabilidade em vez de colocar o perfeccionismo? Que é uma coisa muito clássica, né? O proativo. O workaholic. Inclusive, eu já vi vários currículos, inclusive, com um nome assim, né? Meu grande 3 pontos maravilhosos do meu perfil, né? Workaholic. Então, vá para além. Quebre essa bolha. Esse é o ponto que eu trago aqui, né? Coloque realmente coisas que lhe apropiem. Exato. Assim, na IA não vai te atrapalhar, mas não vai te destacar, porque aquilo ali não tenho certeza que não é requisito da vaga. Show. Pedir perfeccionismo. Certo? Experiência descrita com palavras-chave específicas para vaga. Eu acho que a gente abordou, né? Esse ponto aí. Eu acho que só tem a ajudar. Enfim, mas assim, tem que ter sentido contextual, né? Isso. Não monte uma frase por causa disso. E nem coloque, porque, mais uma vez, está no exatamente. hype. Não fala isso. Mas se você tinha um objetivo que está alinhado com aquilo, coloca. E esse último é legal. Vocês viram um LinkedIn ou a IA
vai estar vendo no LinkedIn. O LinkedIn não tem um resumo, não é tão atualizado assim da parte que você coloca, né, como resumo, o seu momento agora, né, o Ou quem emprego sou que eu você lá, tá, é isso. Mas tem várias recomendações naquele LinkedIn. Muito legal. Muito bom. E aí, Muito bom. mas vocês acham que a IA olha isso? Olha, Olha. olha, Show. olha sim. Olha. Legal. Não só o IA, o recrutador, ele Legal. precisa olhar, precisa entender aquele documento como de fato. Eu digo documento porque é a informação, né? É o currículo, é o perfil, enfim. Tem que utilizar todo o subsídio realmente, né? Muitas vezes, inclusive, profissionais qualificados na área de TI, né? Que falando de tecnologia, vão ter perfis bem, né, diminutos em termos de informação. E as recomendações, que inclusive tem até caído um pouquinho em desuso, aqui falando no dia a dia, elas são importantes, porque vão ter informações ali. Importantíssimas, Eu já inclusive. recrutei muito pelas Legal. recomendações, inclusive na pessoa, eu estava em um perfil, eu vi a recomendação, eu vou, opa, esse perfil tá mais interessante do que o outro, inclusive. E olha assim, acho que é importante todo mundo saber que quando eu, dono do dado, coloco qualquer informação minha na rede, seja onde for, qualquer um Sim. tem direito a usar. Eu estou dizendo isso. Legal. Obviamente que você tem que ver as políticas do LinkedIn, do Instagram, ou de sei lá onde você está usando. Mas quando você escreve algo ali, seguindo aquelas políticas, você está disponibilizado. E qualquer um pode usar. E tá todo mundo olhando. Então, tem coisas que a política do LinkedIn não permite que eu faça, ou que você faça, enfim, né, ali em larga escala. Mas é super possível. A gente olha muita coisa. GitHub, a gente olha bastante coisa. Gente, eu olho, inclusive, as interações que a pessoa tá fazendo no LinkedIn. Exatamente. Olha O que muita, ela tá publicando? olha o muita que ela coisa tá massiva, curtindo? assim, né? E por metodologia hoje, de linguística, de léxica, pela forma que a pessoa estrutura a comunicação, a gente já infere. Você sabe muito disso. A gente infere até traços comportamentais. Isso. É possível inferir. Não vou dizer É que possível inferir, inferir. Boa. Até isso. Então, assim, fiquem muito atentos. E aí, olhem também, a gente é um mundo em rede hoje. E aí, se comportem na rede com o propósito daquela rede. O LinkedIn é uma rede profissional. Muitas vezes eu vejo as pessoas achando que virou Instagram e tal, e não é isso. Tá? Então, você vai acabar ali, não perde o foco. Usa de falar coisas que estão fora do ambiente profissional ou que contribuem com a Exato. carreira em outros ambientes. Aquela rede é para aquilo. Porque as pessoas estão vendo. E eu acho que a gente tem que se proteger para, sei lá, quem vai ver. Né? Então, quem me conhece sabe. Aquela velha, quando a pessoa vai se desculpar por algo que fez. Mas não é todo mundo que te conhece vai ter a chance de apertar a sua mão. Então, assim, se protege, seja muito consciente do seu posicionamento e o impacto na rede Isso, que existe quando a gente se posiciona, né? Todo mundo vê. Show. É isso. Show de bola, gente. Acho que assim, né, a gente tá chegando na fase final. Acho que, novamente, quando o papo é bom, ele flui tranquilamente aqui. A gente, se desse, a gente continuava muito mais tempo aqui conversando, né? É um assunto bem pertinente, bem legal. Foi massa ouvir, né, o que vocês trouxeram aqui, a visão de cada uma de vocês, né? E eu queria que vocês fizessem, né, um resumo final do que é que vocês acharam, qual é a principal, principalmente, né? Qual é a principal dica que vocês têm aí para quem tá em casa, né, ouvindo a gente, partindo, né, de onde vocês estão, poxa, como recrutadora, como uma pessoa que está interagindo, né, com a ferramenta de recrutamento e também recrutadora, né? Então, assim, qual é a palavrinha final que vocês deixam aí para quem está escutando a gente? Eu assim, não tenho medo da tecnologia, de forma alguma, né? Existe, ela está presente em tudo na nossa vida, e no processo seletivo não é diferente, tá? Então, não tenho medo, entendo o que está por trás, como aquilo funciona, tem um monte de informação aí na rede. E seja você, quando você está procurando o seu emprego. Eu sei que quando a gente está, né, em busca da oportunidade, a gente fica aperreado, tem os compromissos da vida e tal. Mas acredite, se você conseguir enganar que você é outra pessoa, você vai passar no máximo 3 meses naquele lugar. E talvez isso prejudique o resto da sua carreira. Então, é inevitável, né? Então, assim, seja quem você é, coloque o seu melhor, use as ferramentas de IA para destacar, para você se desenvolver, para você se destacar o seu valor ali, para participar, para te orientar, mas não deixa de ter análise crítica, não deixa de pensar em quem é você, ser honesto e realmente buscar vagas que você acredita que é o que você quer. E por que eu digo acredita? Porque a gente também pode mudar e não tem problema nenhum. A Paty várias vezes falou de quem está transicionando, que é justamente quem está mudando de carreira, de objetivo, né? Mas a gente pode mudar.
E seja assim honesto. E conte a sua história. Conte a sua história de um jeito que qualquer outro ser humano, ao ler, conseguiria interpretar. Essa é a melhor forma de aumentar as suas chances aí, de você ser visto mesmo, independente de qualquer coisa no processo seletivo. Né? Isso. O que eu trago é estudem. Continuem cotidianamente estudando. Não deixem apenas naquela caixinha, seja você que está na faculdade, seja você que está fazendo um curso de pós-graduação, enfim, seja você que já faz tempo, inclusive, que saiu desse ambiente educacional que fomenta mais essa possibilidade. Continuem estudando, continuem buscando essa capacitação. E isso traz o quê? O pensamento crítico, a necessidade de fazer uma análise. E seja desde o momento de eu quero me candidatar para uma oportunidade, eu sei o que essa empresa faz, eu sei quais são os valores que essa empresa faz, é fácil chegar. Faz uma pesquisa, olha o site daquela empresa, vê o que a galera tá falando, procura no Glassdoor informações, né, e vai, né, olhando bastante isso, né, procura no LinkedIn quais são as publicações que essa empresa está fazendo. Legal, é aquilo que você quer realmente ir, massa. Você consegue se identificar naquela oportunidade? O que você tem? A análise crítica do autoconhecimento é algo terapêutico e que vai ser aplicado para todos os setores de sua vida. Então, faz sua autocrítica também. Eu estou realmente apto para aquela oportunidade com a base no meu conhecimento? E, poxa, se você não sabe responder isso, o recrutador também não vai. E seja esse recrutador como um agente, seja um recrutador humano. Seja o combo dessas informações. Faz também tua análise, faz também teu entendimento se é aquilo que você, de fato, tem de similaridade. E se não é, o que você pode fazer para poder chegar até lá? E existem diversas ferramentas que podem também te ajudar, né? Então, eu coloco esses 2 pontos, assim, como importante. Contempladíssima do não tenham medo, acho que é isso. Não coloca esse mito do eu vou ser substituído por IA, ou então seja eu enquanto pessoa candidata, ou seja eu enquanto pessoa que estou recrutando, utilizem a ferramenta, sejam críticos também com a própria ferramenta, deem feedback para os parceiros que vocês estão, para dizer assim, ó, pô, isso não está funcionando, que tal fazer dessa forma também, né? E aqui fica também um convite para que você que está aí ouvindo, que também faz parte de empresas que aplicam, conversem juntos, né? Traz junto para Carol, para o César, para Quarkus, enfim, conversem. É importante a gente falar sobre isso. Eu vou mais uma vez falar sobre os vieses nessa parte final, porque recentemente eu fiz um processo de larga escala que precisava, por exemplo, utilizar a IA profundamente para poder nos auxiliar a chegar nos resultados melhores e que a gente optou em diminuir uma capacidade que a gente poderia ter de escalabilidade, porque eu não me senti segura, por exemplo, porque eram profissionais 100% dedicados, 100% pessoas com deficiência. Então, a gente teve essa dificuldade porque eram várias, né, pessoas que iam ser de deficiências múltiplas. Então, utilizem esse espaço para poder conversar em conjunto e poder ter essa possibilidade também da gente impactar mais, né? É legal ver a missão da Recrutaí, a missão do César é impactar também, transformar a vida de tantas pessoas e de organizações. Então, acho que é isso que a gente também tem que fazer cada vez mais, né? Sair da nossa bolha, conversar mais, e é isso. Show, gente. Recadinho final, se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês que possam, né? O pessoal possa entrar em contato. Tem gente que tem Instagram profissional, não tem me gente que siga não no tem. Tem gente que não tem, então... Não, eu também não tenho Instagram. Então deixem o Vai lá no LinkedIn. LinkedIn, é Carol com K, Carol Branco. Mas vai ser fácil também se você for lá na Recrutaí, você vai ver lá que eu tô como uma das pessoas lá, como funcionária e tal. Então botar um seguir na Recrutaí. Segue a Recrutaí, tem dicas boas lá, enfim, dicas quentes. E aí vai lá e também eu aceito todo mundo, tá? Não tem restrição. Gente, Paty Lira com Y, o Paty, né? Também pode buscar na página do César, eu tô lá como uma das pessoas embaixadoras, então pode me conectar por lá. Adoro bater papo, tô super aí, mas não me siga no Instagram, porque o Instagram é bem pessoal, eu falo bastante coisas assim, bem aleatórias. O meu é fechado. Não é memes, total, gatos. Só isso. Massa, gente. Queria agradecer de coração a presença de vocês. Foi ótimo o bate-papo aqui hoje, tá? Queria agradecer muito quem tá em casa também, escutando a gente. Lembrando que o podcast, o Deu Match, ele é uma parceria com o César e com o César School.
E que a gente tem, né, o podcast aqui com diversos outros episódios também. Então você que tá chegando agora, vendo esse episódio com a Carol, vendo esse episódio com a Paty, veja os outros episódios da gente também. São sempre episódios falando sobre empregabilidade, falando sobre esse match perfeito. A gente já teve sobre currículo, a gente já teve sobre como suportar entrevista de emprego, já teve diversos outros episódios aqui também. Então fiquem ligados na programação e sigam a gente nas redes sociais também, tá? É o edu.quark, sigam a gente por lá, porque sempre que sai um episódio novo, a gente posta por lá também e vocês ficam ligados na programação da gente, tá bom? Então, muito obrigado e espero vocês no próximo episódio.